Olá, professores. Eu sou Paula Soares, sou professora da rede, professora de matemática, e estou como PCNP na Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Bom, eu vou fazer a minha aula de descrição. Eu sou uma mulher alta, negra, dos cabelos encaracolados, com algumas luzes na pontinha. Eu uso óculos, sempre estou de brinco. Hoje eu estou com um vestido verde com algumas estampas brancas e pretas, né? Eu uso óculos de grau, óculos marrom, e eu estou usando um batom rosa. Sejam muito bem-vindos ao programa de recuperação e aprofundamento, né? Essa é a semana B, esse é o momento da nossa transmissão, em que vocês podem assistir aí no momento de APPC, que é desenvolvido nas escolas de vocês. Bom, eu convido a todos para que possamos dar início a essa nossa formação, né, que é promovida pela EFAP de recuperação e aprofundamento. Bom, como eu já disse, eu me chamo Paula Soares, o nosso componente curricular é matemática, nossa formação é para o 9º ano do ensino fundamental. Iremos trabalhar e falar sobre a importância do material Aprender Sempre, né? Hoje, em específico, vamos falar sobre a sequência de atividade 5, né, do volume 1, da parte 2 desse material. É importante, né, a gente destacar que esse material está à disposição de vocês no site da EFAP, o material Aprender Sempre 2022, essa é a sequência de atividade 5 do volume 1, a parte 2. E também, se vocês acharem viável, cliquem no acesso, né, para poder ir direto para esse material. Ou vocês mesmos podem entrar no site da EFAP. Bom, quais são os objetivos de hoje, né? Toda semana nós temos um objetivo. Uma semana vocês estão em transmissão com a professora Rosana, né, de transmissão de etapa, e na outra semana vocês estão com a transmissão de ano sério. O 9º ano, desde o começo do ano, sou eu que estou fazendo, né? E hoje, qual que é a nossa proposta, né? É retomar os principais conceitos e as ideias que são discutidas na formação de etapa, que a Rosana já discutiu com vocês sobre a importância desse conhecimento especializado do conteúdo. Ela trouxe alguns dados importantes sobre o Schumann, sobre a Débora Boll, né? E também apresentar a sequência de atividade SA5 do volume 1, parte 2, do nosso material Aprender Sempre do 9º ano. Por fim, dar continuidade aos estudos iniciados na formação de etapas sobre os números racionais. Vamos falar hoje um pouco sobre a importância desses números racionais, né? E sobre esse envolvimento que temos, essas relações que são estabelecidas entre a sequência de atividade e o objeto de conhecimento em matemática. Bom, a nossa formação, né, a nossa transmissão, ela é sempre dividida em 3 momentos. Esse primeiro momento que nós temos, eu vou fazer uma retomada, né, daqueles conhecimentos que vocês tiveram lá na formação de etapa, né? A importância de conhecer algumas situações, né? A importância de discutir algumas informações com todos vocês. Bom, o que nós temos é o seguinte, né? Nós vamos retomar aqui as nossas principais ideias e conceitos da formação de etapa, que é dividido em conhecimento dos docentes, né? Como esses docentes, eles abordam os seus conhecimentos, né? Então, nós temos o conhecimento do conteúdo, o conhecimento didático do conteúdo e o conhecimento curricular. São esses aspectos que estão relacionados à teoria do Schumann, e também nós temos a Boll e os colaboradores com essa ideia, né? Que tiveram de conhecimento do conteúdo da disciplina, né, envolvendo ali o conhecimento especializado do conteúdo, juntamente do conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, é importante a gente destacar que quando nós estamos falando no ensino da matemática, né, o professor de matemática ele precisa ter alguns conhecimentos específicos da área. Né? Como o professor de biologia, ele tem conhecimentos específicos da área que são diferentes dos conhecimentos do biólogo. Né? Então, traçando bem um paralelo, algumas algumas especificidades que o professor de matemática tem, o matemático não tem, né? Isso envolve ali aquela prática docente, também envolve a didática,
e, consequentemente, envolvem também as concepções pedagógicas que nós, professores, temos de certos conteúdos, né? Então, hoje nós vamos trazer um pouco dessa visão, né, dessa ideia que tem aqui o conhecimento comum especializado do conteúdo, juntamente com um dos nossos objetos do conhecimento. Então, é importante a gente discutir isso, né? Esses conhecimentos docentes, o que nós conhecemos sobre o ensino da matemática, sobre esse objeto do conhecimento que nós estamos discutindo. Pensando aqui na teoria, nós temos o conhecimento do conteúdo da disciplina, né? Pensando em tudo isso, nós temos o conhecimento também comum do conteúdo. O que é comum ao conteúdo, né? O que é o conhecimento do horizonte matemático? Então, para o meu estudante, ele compreender os números racionais, o que ele precisa compreender dentro do ensino da matemática? Quais são os conteúdos especializados para ele compreender o ensino das frações? E o nosso professor? O que o nosso professor precisa conhecer para ele discorrer sobre o ensino das frações, sobre os números racionais, sobre essas diferentes representações? São conhecimentos muito específicos da área, né? São conhecimentos que estão intrínsecos ali àquele momento, àquela discussão, né? Isso é muito importante a gente discutir, isso é muito importante para a gente discorrer sobre esses assuntos, né, que estão ali interligados com a nossa área do conhecimento, né? E às vezes nós, por conta de tantas demandas, né, nós não conhecemos, porque falar um pouco sobre Schumann, sobre Boll e alguns desses autores é muito importante para que a gente possa conhecer essa teoria que está por trás dessa prática, né, que os nossos professores desenvolvem com tanta maestria nas salas de aula. Então, nós temos aquele conhecimento que é sistematizado, que é apresentado em sala de aula, na lousa, né, com os recursos tradicionais. Nós temos aquele momento da discussão, né, uma roda de conversa, uma proposta diferenciada. Nós temos o uso das metodologias ativas, um ensino mediado por tecnologia. Nós temos as aulas que são baseadas também em projetos. Então, nós temos uma diversidade, né? Nós temos um arcabouço para apresentar para os nossos estudantes e também para discutir com os nossos professores. E essa era a proposta, né, lá na transmissão de etapa, onde era muito importante discutir sobre todos esses conhecimentos. Em um momento, nós temos a ideia desse conhecimento especializado do conteúdo, né, que está ali do lado, né, do conhecimento que está comum do conteúdo, que também está muito próximo do conhecimento do horizonte matemático. O que esse estudante compreende sobre matemática, né? E quanto agora nós vamos avançar. E com relação ao currículo, o que esse estudante ele tem de conhecimento, qual é o conteúdo desse estudante, qual é esse conhecimento que ele foi construindo, e também o que ele foi mobilizando quando nós estamos falando do ensino, quais são as ferramentas que ele está mobilizando para poder construir tudo isso, certo? Então vamos avançando mais um pouquinho. Bom, e pensando também nessa transmissão de etapa que vocês fizeram com a professora Rosana, nós temos aqui as principais ideias sobre os conceitos da formação de etapa. Nós temos uma citação que fala sobre o erro, sobre a importância desse erro. 2 mais 2 é igual a 5. Né? Podemos discutir esse erro, podemos ampliar essa conversa, falar um pouco, segundo Costa, a análise do erro nos permite valorizar o processo subjacente, as respostas, não apenas a resposta como um produto que se encerra em si mesmo. A análise dos processos utilizados pelos estudantes nos leva a verificar o que há de positivo nela, a sua construção lógica, não apenas seus supostos déficits. E aí nós temos uma imagem aqui do lado, um momento de reflexão, né? Que fatores impactam o processo de compreensão dos números racionais pelos estudantes? Se a gente parar para pensar, né, o quanto os números racionais ele é o nosso calcanhar de Aquiles. Falar de números racionais, falar das representações fracionárias, dos decimais, falar da problemática que nós temos envolvido aqui dentro dos números racionais e a importância de tudo isso, né? E pensando aqui no erro, o que nós podemos progredir
pensando nesse erro? Bom, nós podemos realizar alguns questionamentos com esses estudantes, instigar esses estudantes, por que aconteceu esse erro, por que você acha que está errado, o que você acha que está certo, né? Quais são as suas constatações, construir com eles algumas hipóteses mesmo, investigar, instigar esse aluno, promover um ambiente de investigação matemática, também valorizando esse processo, nessa construção, né? O que levou esse estudante ao erro, né? O que está por trás desse erro? Será que ele está compreendendo essa sistematização que está por trás desses números racionais? Como você compreendia os números? Também discutir com ele sobre esse conjunto de números, né? A descoberta desse conjunto de números, o porquê que existe esse conjunto de números, isso é muito importante também. Trazer quais são os fatores que impactam, né? O que essa sala de aula compreende sobre números racionais, trazer essa proposta, essa ideia de representações, em qual momento você está ali trabalhando essa reta numérica, com números diferentes, né? Trazendo também esses números que são fracionários, trazer esses números decimais. É uma proposta, né? É uma ideia de trazer realmente aquele conhecimento sobre o conteúdo e discorrer sobre ele, sobre a importância de compreender tudo isso. Bom, e assim nós podemos avançar, né? Bom, eu ainda vou retomar, né, a ideia da Deborah Ball e também do Schumann, e a importância de trabalhar isso no ensino da matemática, a importância de estabelecer essas relações, fazer esses casamentos, né, entre a sequência de atividade e uma teoria, certo? E agora nós vamos para o nosso segundo momento, em que nós vamos falar sobre a sequência de atividade 5, que é o volume 1, da parte 2 do material Aprender Sempre. Bom, pensando aqui, né, toda quinta-feira, a cada 15 dias, nós fazemos uma habilidade para discutir. E a habilidade de hoje, ela é do 7º ano. Nós estamos falando de números racionais, essa habilidade é uma habilidade essencial, que aparece lá no 7º ano, e no 9º ano está aparecendo também no material Aprender Sempre. E ela fala sobre o quê? A unidade temática dela aborda os números, né? É uma habilidade que vai trazer a resolução e a elaboração de situações, problemas, e envolve as operações com números racionais. Percebam que nós estamos trabalhando essa ideia do resolver e elaborar como processo cognitivo, como objeto do conhecimento matemático. Nós temos os números racionais dentro dessa representação fracionária e decimal. Diante disso, nós podemos trabalhar o uso das ordenações, a associação com pontos de reta numérica e também as operações matemáticas que estão por trás, né, desse ensino dos números racionais. Então, fazendo uma ligação lá com o estudo da Ball e também do Schumann, o quanto de conhecimento, aqui do conteúdo matemático que nós temos, nós professores de matemática, temos que ter para discorrer com os alunos sobre a importância dos números racionais, né? Nós temos que ter um arcabouço de informações para poder discorrer com propriedade sobre esse assunto. E falar de números racionais é falar de um novo conjunto que surgiu, e como esse conjunto surgiu, por que esse conjunto surgiu, né? E aonde ele está. Falar de matemática é muito abstrato, e é nesse momento que nós precisamos estabelecer algumas relações para que nós possamos chegar nesse processo cognitivo, que é resolver e elaborar problemas, né? Eu sempre trago um trechinho da taxonomia de Bloom, onde nós não estamos apenas identificando quando nós temos a resolução e a elaboração, mas nós estamos já aplicando o que compreendemos. Então, em um momento, nós identificamos com esses estudantes o que são números racionais, quais são as suas representações fracionárias e quais são as representações envolvendo ali os números decimais, quando utilizamos, quais são as suas ordenações, né? E passamos a compreender esse conjunto de números para, em um momento, conseguir resolver dentro dessa aplicação e, né, dentro dessa proposta das habilidades essenciais, conseguir elaborar também uma situação-problema. Será que o que eu compreendi sobre números racionais eu consigo também escrever, eu consigo elaborar um problema? Quem sabe para o meu colega aqui do lado, né, resolver? É muito importante, né, e é legal trazer essa proposta, porque, assim, o material Aprender Sempre é muito rico
e ele traz discussões, ele traz as atividades para que os alunos possam fazer em dupla, em trio, organizar a sala em U, para que eles possam se olhar, para que isso possa virar uma conversa, para que isso possa virar também uma discussão. Porque falar de números racionais é falar de algo muito grandioso no nosso universo da matemática. E vamos avançando. Bom, o panorama da nossa sequência de aulas de hoje, nós vamos falar da sequência de atividade 5, né? E aí nós temos na aula 1 e 2 os números racionais, fração e decimais. Na aula 3 e 4, adição e subtração de frações. Aula 5 e 6, multiplicação e divisão de números racionais. Aula 7 e 8, nós temos que aplicar essas operações dentro dos números racionais. Então, percebam que as aulas vão se complementando e nós vamos também passando de um nível simples e vamos chegando, vamos aprofundando nos números racionais, envolvendo aqui a construção desse conhecimento dentro da matemática. Quais são os objetivos dessas aulas? Os objetivos são vários, né? É importante a gente sempre retomar os nossos objetivos. Bom, na aula 1 e 2, falando de números racionais, a proposta é que nós possamos ler, escrever e comparar, arredondar, compor, decompor e ordenar os números racionais. Isso em qualquer ordem de grandeza, cuja representação é decimal finita, associando aos pontos das retas. Então, percebam como os nossos objetivos, eles são densos, né? Mas nós estamos falando desses meninos que estão lá no 9º ano, que estão vendo os números racionais desde os anos iniciais. Esse é o momento de fazer retomada, valorizar conhecimento prévio e aprofundar nesses assuntos, né? Também estabelecer as relações que existem entre os números racionais positivos, que são expressos na forma fracionária e decimal, pensando ali em uma representação por meio de uma reta numérica, por meio de várias situações que sejam concretas, para que eles possam construir esse conhecimento. Na aula 3 e 4, a ideia é trazer a adição e subtração de frações, né? E ali propor para esses estudantes a leitura e interpretação e a resolução de problemas, que é extremamente importante, envolvendo tanto a adição quanto a subtração dos números racionais. Ainda nós estamos falando sobre os números racionais positivos, né? Dentro dessa representação fracionária. E resolver também esses problemas que envolvam adição, subtração, com denominadores diferentes, que é onde também, né, nós temos um calcanhar de Aquiles, onde também nós temos uma nova discussão, né? O quanto a matemática, a vida da matemática, a matemática é uma ciência muito viva, né? Ela não está morta em livros, e aí nós vamos ampliando esse conhecimento com novas discussões, e como cada um mobiliza suas estratégias para resolver essas situações, problemas. Bom, na aula 5 e 6, né, nós temos a multiplicação e divisão dos números racionais, já estamos ampliando, estamos dificultando um pouco essa linha, né, é trazer essa resolução, é propor essa resolução que envolva as multiplicações, a potenciação, né, que envolva também a adição, a subtração, a multiplicação e a potenciação dos números positivos, sempre ali trazendo na representação decimal ou na representação fracionária, para que esses estudantes passem a se familiarizar com essas representações de números, que também é muito importante. Resolver esses problemas envolvendo a divisão de números positivos, que seja tanto na representação fracionária, como na representação decimal. Na aula 7 e 8, a ideia é aplicar essas operações com números racionais e resolver esses problemas que envolvam a radiciação de números racionais, sendo positivo ou na representação fracionária e decimal, aplicando, é lógico, as operações com os números dentro de contextos significativos e diferentes. Bom, falando um pouco, né, sobre essa estrutura de cada aula e a importância desse material, nós temos um material riquíssimo, né, que é o Aprender Sempre. Falando um pouco sobre a importância desse iniciando, desenvolvendo e finalizando, nós temos que ressaltar que é necessário se apropriar dessa estrutura didático-metodológica que temos no material Aprender Sempre, né? É interessante que essa ideia do iniciando, nós vamos buscar fornecer um panorama dos conteúdos que são apresentados nos objetivos da sequência de atividade. E ainda assim,
pontuar alguns aspectos envolvendo ali o conhecimento matemático e o conhecimento didático, as concepções pedagógicas que estão envolvidas dentro desse desenvolvimento dessas atividades. Também, no momento do desenvolvimento, são fornecidas para os professores algumas dicas e sugestões, né? Lá no comecinho, antes do iniciando, eu gosto bastante que tem organizando a turma, como essa turma pode estar organizada, né? Também é muito rica essa informação, porque às vezes nós estamos tão acostumados sempre com os alunos da mesma forma, que às vezes se mudar esse ambiente em sala de aula, nós conseguimos algum ganho, né? Alguma mudança, né? Promover uma mudança para que tenhamos também uma mudança no comportamento, no aprendizado da matemática. E o Desenvolvendo, ele traz ricas contribuições para que possamos desenvolver isso em sala de aula. E, por fim, finalizando, também traz aqui umas ideias de mapa mental, sintetizar o que aprendemos, fazer retomadas, né, aprofundar, quais são as tomadas de decisões, quais são as próximas estratégias, quais estratégias estamos mobilizando para esse saber. Bom, falei um pouco sobre a estrutura desse material, né? Agora nós vamos falar um pouco também sobre o exercício que está proposto nessa sequência de atividade. Pode passar, por favor. Muito obrigada. A aula 1 e 2, ela vai trazer aqui a ideia, né, de números racionais, que são as frações e os números decimais. Bom, na aula 1 e 2, os objetivos são resgatar esses conhecimentos prévios dos estudantes, que seja por meio de leitura, lembra lá dos nossos objetivos, nós falamos isso lá nos objetivos, né? Trazer essa leitura, a importância dessa escrita, de comparar esses números racionais, quais são as ordens de grandeza, qual é a representação decimal, o que é uma representação decimal finita, o que é uma representação decimal infinita, associar esses pontos da reta, né? Será que nessa reta cabe todos esses números? Né? Qual número é maior, qual número é menor, qual é essa simbologia, como é que eu posso escrever isso de uma forma com números decimais, de uma forma com números racionais, e assim por diante. Nós destacamos esses saberes, eles são mobilizados pelo cidadão, e ele pode ser aplicado por vários profissionais, né? É muito interessante trazer essa ideia da reta numérica, porque reta também você vai trabalhar lá em outras áreas do conhecimento, né? Podemos trabalhar o ensino da reta, essa ideia de números da reta, também lá na área de conhecimento, no componente particular história, né? Trazendo discussões. E no material Aprender Sempre nós temos essa proposta, nós temos essa ideia de transformar esse número, né? Qual que é a proposta? Você vai ligar, será que o número 4,63, que é a letra A, ela está entre qual número? Vamos ligar, vamos associar, vamos estabelecer uma relação. Será que está entre o 0 e o 1, e o 1 e o 2, o 2 e o 3, o 4 e o 9? Esse é bem óbvio, né? Mas e quando nós temos 1, 2 terços? Qual é, né, o número que está próximo? Inclusive, nós podemos trazer para esse momento uma discussão sobre essa transformação desse número misto em fração imprópria, né? Fazer algumas retomadas, o que são frações próprias, o que são frações impróprias, o que é um número misto, né? Trazer essa transformação para que esse aluno consiga enxergar esses números dentro de uma reta numérica e consiga também estabelecer essas relações e discutir essas localizações. Bom, no próximo exercício da aula 5 e 6, nós temos a multiplicação e divisão dos números racionais. Falar de números racionais é sempre muito complicado, é sempre denso esse assunto. E aí, quando nós estamos falando de divisão e multiplicação, tende só a aumentar essa dificuldade, né? Mas nós estamos aqui para fazer esse diferencial, propor para esses alunos que eles compreendam o que é essa potenciação. Na aula 5 e 6 do material Aprender Sempre, no começo, ele já traz uma estrutura de potência, essa propriedade de potência. É discutir com eles o que é 2 elevado ao cubo, né? Quantas vezes eu tenho que repetir esse 2, o que está por trás dessa operação de potência, né? Os números que estão escritos em forma fracionária, trazer essa discussão, os números que estão no expoente, se o expoente for negativo, o que nós podemos fazer?
números que são decimais, que estão sendo também colocados na ideia de potência, como nós podemos discutir isso com o nosso aluno? Em todo momento nós retomamos a linhagem do nosso material Aprender Sempre aos conhecimentos específicos que a Débora Boll falou, né? A importância desse professor de matemática conhecer essas especificidades, conhecer essas propriedades da potência, porque com isso nós conseguimos discutir, né, e construir e ajudar esses estudantes a mobilizar novos conhecimentos. Bom, podemos avançar para o nosso terceiro momento. Bom, a ideia é continuar ainda falando sobre números racionais, né? E também trazer aquela proposta da formação de etapa que vocês tiveram com a professora Rosana. No próximo slide, nós temos o nosso momento de reflexão, né? Além do significado de parte todo, quais outros significados você conhece, né? É importante essa pergunta, a gente precisa pensar, né, se esses alunos, se esses estudantes, eles estão compreendendo qual é a ideia desse parte todo, né? Se existe mais que uma resposta, né? Qual é a ideia de levar esse contato, essa conversa para os nossos estudantes? O que é um conjunto de números naturais? O que é um conjunto de números racionais? Qual a relação que existe entre os números racionais e os números naturais? O que a parte toda está envolvida dentro dessa discussão, né? Então, esses conhecimentos do conteúdo, essas especificidades, o momento de discutir essa didática, como abordar isso com os nossos estudantes, né? Como abordar esse conjunto de números decimais e as suas diferentes representações, que seja fracionário ou decimal. Isso é muito importante para a gente discutir. Podemos avançar. Bom, falar um pouco sobre esse significado da representação fracionária é voltar aqui, né, nos nossos estudos. Nós temos até como sugestão de leitura, né, um livro que fala sobre educação matemática, conversa com professores de anos iniciais. E assim, eu particularmente sou uma professora que os anos iniciais me fascinam muito, porque eu gosto de observar como esses alunos estão construindo esse conhecimento, como eles mobilizam essas estratégias para conseguir compreender o ensino da matemática, né? Então, quando nós falamos em parte todo, nós pensamos em quê? Em um número racional que ele pode ser usado para representar a relação que existe entre uma parte e um todo, né? A relação dessa parte todo, ela se apresenta quando um todo é dividido em partes que são equivalentes, quantidades de superfícies, né? Essa representação fracionária que indica qual é o número que nós estamos utilizando dessa parte e o total de partes. Bom, temos um exemplo na pauta, que é o exemplo clássico do chocolate, né? Um chocolate foi dividido em 5 partes iguais e comi 2 partes. Comi, portanto, 2/5, né? Ou seja, 2 partes das 5 que foram todo. Então, o meu todo, qual era a minha parte toda? A minha parte toda eram 5 pedaços. E eu comi 2, né? Então, dentro dessa proposta, discutindo sobre esse chocolate, quanto eu comi, né? 2/5. Isso é muito importante para a gente discutir com os nossos estudantes, porque a todo momento eles estão ali tendo contato com esse tipo de situação, né? E diante da proposta nós podemos problematizar tudo isso. Bom, avançando, nós temos também, né, a ideia com significados dividindo as situações em situação-problema. Nós temos ali o quociente. O que é esse quociente? Ele também é um número racional positivo. Ele pode ser usado para representar o quociente de 2 números quaisquer, em que o segundo não pode ser 0. Essa é a lei de formação dos nossos números racionais, né? Generalizando, nós temos A sobre B, que é igual a dividido por B, sendo que B tem que ser diferente de 0. Essa é a definição desses números racionais. O número só pode ser decimal quando ele é dividido, quando A é dividido por B, sendo que B necessita ser diferente de 0, né? É importante também destacar, né, que nós temos aqui um exemplo clássico, né?
e dividir 5 folhas de papel para 3 pessoas, Ana, Beth, Carla, cada pessoa receberá 5/3, né, da folha. E como é que nós vamos fazer essa divisão? Podemos propor isso para os nossos alunos, né? Podemos colorir essas folhas e como é que cada um vai pegar o seu, como é que cada um vai dividir com seus amigos. Problematizar isso em sala de aula mesmo, fazer essa conversa para esse momento de sala de aula. Bom, falando também ainda sobre os significados, né, da representação fracionária, nós temos um outro nome que é muito conhecido dentro quando nós falamos sobre os números racionais, que são as razões. Falar de razão é muito importante, precisamos compreender o que é essa razão. É um número racional que pode ser usado para representar um índice comparativo entre 2 quantidades de uma grandeza, ou seja, quando ele é interpretado como razão. Então, nós temos lá o exemplo, né, 2 de cada 3 habitantes de uma cidade são imigrantes. Qual que é a razão que existe dentro dessa relação, né? 2 de cada 3, então são 2/3. Essa relação que existe é um comparativo, esse índice de comparação, né? É importante destacar o quanto nós podemos, né, discorrer sobre esses assuntos, sobre essas potencialidades dentro do ensino das frações. Bom, está chegando já no fim dos significados, né? E falando um pouco sobre a representação fracionária de um número racional, nós temos a ideia de fração como operador, né? Quando ela desempenha esse papel de transformação, que atua dentro de uma situação e ela acaba modificando. Nós temos aí o exemplo, porque o número deve multiplicar 3 para obter 2, né? É uma pergunta. E diante disso nós podemos discutir, nós podemos ampliar esse conhecimento, podemos trazer também a medida como um número racional positivo, que ele pode ser usado e representado à medida de uma comando ali, uma unidade, como uma grandeza, como da mesma natureza, né? A ideia de trazer copo de 250 ml, 1 litro de água, relacionar, estabelecer essa relação que existe, né, entre a medida, entre a figura geométrica. É uma discussão muito ampla e rica para ser trabalhada com os nossos estudantes, né? E acabamos também ampliando esse conhecimento desses garotos e dos nossos professores, né? Podemos também sugerir alguns artigos que falam sobre a fração como significado de operador, multiplicativo e aprendizagem de ensino. A gente traz ali algumas autoras na nossa revisão, da nossa referência, para que vocês possam se debruçar e trazer, né, estudar um pouco mais sobre esse assunto, do quanto nós precisamos ampliar esse conhecimento para que possamos discutir com os nossos estudantes também. Podemos avançar. Pode avançar, por favor. E aí nós temos um exercício, né? Pensando aqui nas discussões sobre os números racionais, nós temos esse exercício clássico sobre a adição e subtração de frações, né? Nós temos algumas alternativas, e aí cabe, né, discutir as alternativas, esses distratores, por que essas 4 alternativas estão ali propostas, né? O que diz cada uma, como nós conseguimos chegar nessa conta, né? A discussão da situação-problema, o que nós temos dentro dessa situação-problema, temos representação fracionária, será que temos parte todo, será que temos razão, né? Precisamos identificar qual que é a proposta dessa atividade e como iremos abordar isso. Bom, fechando esse nosso momento de relacionar esse conteúdo que nós trouxemos aqui da Débora Ball e do Schumann, junto, né, do material Aprender Sempre, agora nós vamos avançar nesse momento que acontece entre os professores na TPC. Pode avançar, por favor. Obrigada. Esse é o momento de espaço de formação continuada, né? Então, vocês estão assistindo esse TPC e nos próximos minutos vocês vão fazer o desdobramento dessa pauta. Esperamos que esse momento seja um momento propício para que vocês e os seus pares possam discutir e conversar sobre a importância dessa formação continuada que esse programa de recuperação e aprofundamento propicia para os pares, propicia para os professores que estão
nas unidades escolares. Bom, falando um pouco sobre essa semana B que nós temos, né? Pode avançar, por favor? Falando um pouco sobre essa semana B, né? Esse estudo da SA5, do volume 1, Aprender Sempre, ele traz uma ideia de sugerir novas ações para a finalização dessa elaboração do plano de desenvolvimento. Então, nós podemos rever os registros que são elaborados, né? Nós podemos trazer recomendações lá que foram sugeridas na ação de etapa, que falaram sobre a importância do erro, né? Por que alguns erros são comuns quando eles estão aprendendo os números racionais, né? Por que alguns erros aparecem repetidamente, né? Alguns alunos compreendem os números racionais de uma forma diferenciada. A partir do conhecimento especializado do conteúdo, quais são as estratégias que podem auxiliar esses estudantes dentro dessa compreensão, dentro desse objeto matemático? Também falar sobre a seleção das atividades de sequência de atividade 5, dos outros materiais, envolvendo também o currículo em ação, que é rico e tem uma vasta informações sobre os números racionais, né? E com tudo isso que possam auxiliar nessa compreensão desse assunto que nós temos, que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? A importância de relacionar tudo isso com os recursos tecnológicos, os recursos que vocês têm na escola. É importante que vocês sentem com os pares de vocês nesse momento, né, de desdobramento dessa pauta, para que vocês possam escolher uma metodologia ativa, que seja sala de aula invertida, que seja rotação por estação, né, aprendizagem baseada em projetos, as mini lições, como nós já falamos, a importância de compreender qual que dá a maior aderência para o desenvolvimento dessas sequências de atividade. E também sobre como se dá esse processo de desenvolvimento, né? Lembrando que as transmissões de ano série são feitas na semana B e na semana A é realizada a transmissão de etapa com a professora Rosana para os anos para o ensino fundamental e para o ensino médio com o professor Marco Assis. Então, avançando para o nosso próximo slide, nós temos esse momento de ATPC, que é o que eu estou resumindo, né? Que são os lembretes. Nós precisamos lembrar que na semana A é realizada essa formação de etapa, que são 45 minutos, né? Que também é proposto um desdobramento de pauta na escola, e aí inicia esse estudo, né, da sequência de atividade. Na semana B é comigo, esse nosso momento aqui de transmissão, que é a formação de ano série de 45 minutos de desdobramento da pauta, que deve ser realizado também nas escolas. Agora nós vamos sistematizar, vamos fazer aqui uma retomada do que nós vimos nesse nosso encontro, né? Nessa retomada, nós falamos um pouco sobre os principais conceitos e as ideias discutindo a formação de etapa, falando sobre a apresentação da sequência de atividade 5 do volume 1, desse material Aprender Sempre de 2022, e tal como parte 2, né? Tivemos a parte 1 e agora estamos discorrendo sobre a parte 2. E também demos continuidade ao estudo que foi iniciado lá na formação de etapa, com a professora Rosana, quando ela falou da importância desse conhecimento específico, esse conhecimento especializado dos professores, né? Nós estamos falando de números racionais. O que os nossos professores de matemática necessitam compreender para discorrer sobre o ensino dos números racionais, né? A proposta de trazer as metodologias, diferentes metodologias envolvendo também esse conhecimento. Bom, o nosso próximo slide estamos chegando ao fim da nossa transmissão, nós temos como referência, né, como eu falei para vocês, os artigos da Débora Ball, né, a análise do erro, como a descoberta do pensamento da criança, é muito interessante para ler, conhecimento matemático específico para o ensino na educação básica, nós temos a base do conhecimento dos professores de matemática, também do genérico até o especializado, o conhecimento matemático especializado do professor que ensina matemática em contexto formativo, a ideia de análise de erros em questões de adição e subtração de frações, a análise de erros sobre frações, né? E também um estudo, eu não vou ler todos, né? Mas são artigos, são indicações, são dissertações, são teses que nós indicamos para que vocês possam ler aí a introdução, a pesquisa, para que possam ver, né, para que possam analisar como discorrem essas ideias, essas análises envolvendo erros, envolvendo frações. Bom,
Eu gostaria de agradecer a todos, né, nesse nosso momento, e também gostaria já de me despedir. Agradeço a todos, peço que assistam com atenção, que possam refletir entre os pares. Agradeço a todos por esse momento, e até mais, e até breve. Tchau, tchau.